Estamos aqui para mais uma aula de matemática do quinto ano. Hoje teremos a aula Equivalência de Frações. Eu sou a professora Nilma. E eu sou a professora Rosânia. Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar do nosso caderno, que vocês já deve estar pronto com vocês aí, né? Para fazer as nossas anotações. O lápis e a borracha, a tesoura e régua, na verdade, um dos dois, né? A tesoura eu acho mais fácil hoje para a gente usar. E uma folha. Novamente, vamos recortar a folha. Então, pode ser uma folha que já foi usada de um lado, que você não vai mais usar. Pode ser uma folha de caderno, qualquer folha que você tenha em casa em formato retangular. Então, vamos deixar um tempinho para vocês se organizarem com este material. Então, organizaram lá o material de vocês? Tudo certinho? Então, vamos primeiro relembrar a aula passada. Do que nós estávamos falando? A aula passada nós fizemos uma ampliação de frações, professora Rosânia. Frações. E hoje vamos continuar com as frações. Então, na aula passada nós vimos lá o conceito de fração. O que é uma fração? Lembrando... É uma divisão em partes iguais. Isso. E também vimos algumas atividades com as tampinhas que vocês fizeram com o material em casa. E depois teve uma tarefa. Teve uma tarefa. Você fez a sua tarefa? A tarefa era: faça uma pesquisa. Onde são usadas as frações no nosso dia a dia? Lembram que a gente falou que podia desenhar, escrever, entrevistar alguém, perguntar? Sim, perguntar em casa quem já viu, aonde viu, colar gravuras que tenham relacionadas à fração e o dia a dia da gente, né? Então, nós trouxemos 3 exemplos aqui. Claro que o de vocês pode ser bem diferente. Então, quem lembrou da pizza? A pizza, em geral, é dividida em partes iguais. As receitas, diz lá meia xícara. É, 1/3, 1/4, 3/4 de xícara, né? E todos esses lugares, em muitas receitas tem assim, né? Muitas. E também no carro. Mostra lá meio tanque. Esse aqui está no 0. Se ele está aqui... Tá vazio, está em meio tanque. E aqui ele estaria cheio, né? Então, mas isso aqui são só alguns exemplos. Tem muito mais exemplos. Quando vai comprar, né, professora Rosânia, meio quilo de carne, meio quilo é uma fração. Isso também. É uma fração e medidas. Nas Trabalhamos medidas usamos os dois bastante as frações. Em relógios também tem. Também, meia hora, 1/4 de hora. Então, hoje trouxemos um livro para vocês. Um livro. É o Pirulito do Pato. O autor deste livro é o Nilson José Machado, que tem vários livros na área de matemática. Ele também tem livros didáticos escritos e as ilustrações foram feitas por Helena Alexandrino. Este livro ele está na escola também, talvez com outros desenhos, mas é a mesma história, tá? Da editora Scipione. Então a professora Nilma vai ler para a gente a história do Pirulito do Pato. O pato Dino levou um pito. Tudo por causa de um pirulito. Um pirulito para 2 patinhos? A mamãe pata disse mansinho. Lino e Dino, venham aqui.
O pirulito vão repartir. O pato Dino, o que fez então, deu palito para o seu irmão. O palito para o seu irmão, isso é divisão, professora Rosane? Não é divisão em partes iguais. Disse a mãe pata, seu Vivaldino, não é assim, pobre do lino. Divida ao meio, sem truque algum, uma metade para cada um. Dino já ia até cortando quando outra pata veio chegando. Era uma amiga da mãe pata, chamada Choca, nada cordata. E trouxe o filho que, bem chatinho, falou, eu quero um pedacinho. A mamãe pata disse a sorrir, pois em 3 partes vou repartir. Tudo igualzinho, sem truque algum, peguem 1/3 para cada um. Já estava tudo acertadinho quando chegou o patozinho. O pato chato, filho da Choca, disse, em meu terço ninguém mais toca. O pato Lino, que é amigão do patozinho, falou então, não faz mal, deixem comigo, divido o meu com o meu amigo. Cortando o meio, o seu pedaço, deu logo ao Zinho, ganhando um abraço. Todos ganharam seu pedacinho, Lino e Dino e os amiguinhos. Vocês prestaram muita atenção em toda a história? Contem então, do que foi dito, quantos patinhos chuparam parte do pirulito? Todos chuparam partes iguais? Se não, respondam quem chupou mais. Agora, uma para encerrar. Esta é difícil de acertar. E o patozinho, quanto levou? 1/3, 1/4, 1/5 ou... Quem é que sabe dar a resposta? Alguém? Duvido, faço uma aposta. Dou uma pista e com capricho. Onde é que a gente coloca o lixo? Onde? Em um cesto. Quem respondeu? É isso, 1/6. Zinho comeu. Fim. Gostaram da história do pato, do pirulito do pato? Então ele era bem esperto, né? Ele quis dar O palito para o irmão e ficar com o pirulito. Mas a mamãe não deixou. A mamãe disse dividir em partes iguais. Eu acho que a mamãe pata, ela sabe frações. Ah, com certeza. Então, o patozinho comeu 1/6. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? Então vamos lá. Qual é a parte que o patozinho comeu? Vamos só retomar lá da história. Esses desenhos vocês já viram, ó. Primeiro, eles tinham 3 partes. 3 partes. A mamãe dividiu em 3 partes iguais. E ela disse, cada um ganha 1/3. Exatamente. Só que daí chegou o patozinho. O pato chato falou, eu não divido a minha parte. Aí o Zinho, que é bonzinho, falou, eu divido a minha. Então, os dois ficaram com 1/3. Nós temos aqui o desenho. O pato Dino ficou com 1/3. O pato chato também ficou com 1/3. E o Zinho dividiu o seu com o Lino. Pronto, ó. Vou separar um pouquinho para que vocês possam ver. Todos comeram o mesmo tanto? Não, todos comeram o mesmo pedaço. Um pedaço, mas não o mesmo tamanho de pirulito. Então, eles dividiram. Estes aqui comeram só a metade, dividiu no meio. Então, a metade de 1/3. A metade de 1/3, isso mesmo, a metade de 1/3. Então, todos não chuparam partes iguais. O Dino e o Chato chuparam uma parte maior que o Zinho e o Lino. Aqui, ó, tá bem escrito os nomes deles. Depois, quem chupou mais? O Dinho e o Chato. Dinho e Chato chuparam uma parte maior. Então, se eu divido um inteiro em partes iguais, eu posso ter as frações. Então, se eu posso nomear as frações, né? Se eu dividir em 2 partes iguais, temos 2 metades. Ou, como podemos ler? 1/2. 1/2, vimos isso na aula passada. Se dividimos em 3 partes iguais, teremos 1/3. 1/3 em cada parte. Aqui está pintado 1/3 de laranja. Mais 1/3, mais 1/3. E se dividimos em 4 partes, cada parte será 1/4. Cada parte será 1/4. Se dividimos em 5 partes, cada parte será 1/5. E em 6 partes, cada parte será 1/6. Então, a dica era
Onde colocamos o lixo? No cesto de lixo. Qual é a diferença? O cesto é escrito um pouco diferente do cesto de matemática. E é uma outra coisa, né? A mesma palavra. A mesma pronúncia, mas a palavra é escrita de forma diferente porque ela tem um significado diferente. Bem diferente. Então, quando você vê cesto com C, tá? E S, você vai ver que esse cesto é o cesto onde você coloca as frutas, você coloca alguma coisa. Ou lixo. Ou lixo, é. Esse outro cesto ali, ele está se referindo a números ordinais, também a frações, aqui no caso da fração, né? E vocês lembram, sexta-feira, né? Também é desta forma, por quê? Porque é a ordem dos dias da semana, né? Então é um número ordinal. Pensando nas últimas aulas, nós trabalhamos com inteiro, dividimos no meio, vimos 1/3 na aula passada, vimos 1/4 quando dividimos a folha. Sim. 1/5 das tampinhas. E 1/6 vamos ver hoje do pirulito, dozinho, né? Dos meninos aqui. Então, Dino e Chato ganharam 1/3 de pirulito cada um. Aí, Lino dividiu a sua parte com Zinho e cada um ganhou 1/6. Como que a gente sabe que isto é 1/6? Como que a gente sabe? Porque ele não tinha? Isso, porque ele tinha, ó, 2 pedacinhos. Olha aqui, ó. 2 pedacinhos. E daí aqui ele teria 1/3 mais 1/3. Isso. E ele tinha 1/3 e dividiu em 2. Ó, 1/3. Só que daí ele dividiu no meio. Se a gente pegar esse terço, também dividir ao meio. Ó, dá 2/6, igualzinho, ó, continua completando o pirulito. E esse 1/3 também dividir em duas partes. Nós teremos 6 partes, por isso que cada uma se tornou 1/6. Exatamente. Aí, o que nós queremos ver nessa aula de hoje? Que o Patozinho, que era a pergunta final, ganhou 1/6. Além do Patozinho, o Lino também ganhou 1/6. Então, se o Patozinho dividiu a sua parte em 2 metades iguais, em dois pedaços iguais, esses 2 pedaços juntos formam 1/3. Isso significa que 2/6, que é esses 2 pedaços que eu tenho aqui, ou vamos pegar colorido, esses 2 pedaços, que são 2/6 que a gente já viu, juntos representam a mesma coisa. Obrigada. Tem o mesmo tamanho. Mesma coisa, representa o mesmo tanto, a mesma fração do inteiro que 1/3. Ó, se você sobrepor aqui, você vai ver que vai ter o mesmo tamanho. Então, quando duas frações escritas assim, de formas diferentes, representam o mesmo tamanho do inteiro, né? Isso. Eles estão representando a mesma parte. Uma está dividida em partes menores do que a outra, mas elas estão representando a mesma parte do que o inteiro. Isso, ó, 1/3, 2/6. Isso significa que 1/3 é a mesma coisa, o mesmo tanto quanto 2/6. Então, nós chamamos 1/3 e 2/6 de frações equivalentes. Equi quer dizer iguais. E valentes é um termo que significa vale. Então, equi e vale. Igual, vale, igual. Equivalentes. Então, elas valem igual. Isso, se a gente for procurar num dicionário de matemática, lá vai estar escrito isso. São frações que equivalem ao mesmo tanto, que valem o mesmo tanto do total. 1/3 e 2/6 são frações equivalentes. Nas aulas passadas, nós já vimos algumas frações equivalentes. Já vamos retomar isso. Recordar um pouquinho. Isso. Vamos agora fazer uma atividade. Agora você vai pegar a sua folha. Então, você vai pegar a sua folha, dividi-la ao meio. Então, pegue lá a folha que você pegou. Eu tenho uma folha branca aqui. Lembre-se que pode ser qualquer folha. Então, dividi no meio. Dobrei ela uma vez no meio. Quando eu dobrei
Opa, desculpa. Quando eu dobrei ela uma vez no meio, eu vou transformá-la hoje em 2 inteiros. Então, eu vou cortá-la ao meio, vou usar a régua, e é o que você vai fazer na sua casa. Ó, você vai ter 2 inteiros. 2 folhas menores. 2 folhas menores, isso, que agora não vai... É a metade, mas para a nossa atividade vão ser 2 inteiros. Um inteiro eu vou dar para a professora Nilma. Esta é a minha folha. Que ela vai guardar, por enquanto. Você vai fazer a mesma coisa. Repartiu a sua no meio, colocou uma do lado, esquece por enquanto. Aqui, que essa eu não vou usar. Daqui a pouco, vou usar. Primeiro uma. Todo mundo com a metade da folha na mão. Qual é o nosso próximo passo? Agora, nós vamos pegar esta aqui, só esta, e dobrar ela 2 vezes. Uma... E mais uma vez. Que nem a gente já tem feito nas aulas passadas. Pronto. Não vamos cortar essa folha. Ela vai ficar deste jeito. A única coisa que nós vamos fazer é pegar a nossa régua e fazer os traços onde a gente colocou, onde a gente dobrou. Então, eu vou pegar uma caneta preta aqui. Você pode fazer de lápis na sua casa. Preta para que você consiga ver bem. Ó. Passar nos traços. Estão fazendo isso? Ela ficou assim. Não vamos recortar essa folha. É isso, né, professora? Isso. Essa folha você vai guardar por enquanto, que você vai usar ela sem recortes. Isso. Essa folha agora, vocês já sabem, cada pedaço disso é um quarto. Lembrem-se, o 4 é o denominador. Que denomina a quantidade de partes que você dividiu, então dá um nome à sua fração. Exatamente. Em cada uma das partes, a professora Nilma, que a letra dela é bem mais bonita que a minha, tá? Um segredo entre a gente. Ela vai escrever 1/4 em cada uma. E vocês vão fazer isso em casa. Ó, que nem a gente fez aqui. A gente dividiu e colocou 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Você Pronto, também faz isso. Obrigada, professora. Sua letra realmente é muito bonita. Ó, e a sua letra lá em casa? Fez caprichadinho? 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. Pronto. Agora sim, este aqui é o nosso material, está pronto, uma parte dele, né? Isso. Colocamos aqui. Vamos pegar a nossa outra folha, que agora é o nosso novo inteiro. E esse novo inteiro vamos dividir com outra fração. Nós vamos fazer o outro e dobrar 3 vezes. Ó, que nem tá ali. Pegamos a folha, novamente, dobramos uma vez. Dobramos mais uma vez. Sempre bem no meio, né? Pra ficar partes iguais. Isso. Se você tivesse cuidado, as suas partes vão ficar do mesmo tamanho. É bem certinho, a gente tenta dobrar. Lembre, frações são divisões em partes iguais. Por isso que a gente tem que fazer bem certinho. Pronto. Dividi em 8 partes. Agora, quanto que é cada parte? 1/8. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa que antes. Só que agora eu não posso escrever 1/4. Não, agora é 1/8. Então tá, a professora Nilma vai escrever. Eu nem fiz os traços. Por quê? Porque esse nós vamos recortar, tá? 1/4 não recortem. Recortem este de 1/8. Mas primeiro tem que escrever. 1/8, 1/8... Ó, que nem aqui. 1/8, 1/8. Quantos oitavos nós precisamos para ter um inteiro? 8 partes, professora. 8 partes, sim. 8 porque eu dividi em 8. Agora vamos dividir a folha, se você preferir com a tesoura ou com a régua, em 8 partes iguais. Quer dividir, professora? Esse sim, só o do 8º. Pode recortar. Ó, recorte nos traços do 8º. O nosso ficou muito bonito. Quantos pedaços vamos ter? Lembrem-se, 8 pedaços. Cada pedacinho, 1/8. Se você for fazer com a régua, segure bem a régua para que ela não rasgue a sua folha. Ela não rasgue torto, né? Porque se você deixar a régua solta, ela vai fazer falhas, fazer gomos na sua folha. Depois a atividade não vai ficar tão certinha, tá? Então tentem fazer bem certinho lá na casa. Agora, se você vocês não tem a prática que a gente tem de trabalhar com a régua, faça com a tesoura. Pronto. Eu tenho aqui agora uma folha
uma folha um inteiro dividido em 4 partes e o mesmo tamanho de inteiro. O mesmo isso tamanho. É importante. Quando você for comparar as folhas inteiras, elas têm que ser iguais. Sim. Você não pode pegar uma folha desse tamanho e comparar com o tamanho de uma folha desta. Né? Esta, por exemplo, aqui que a gente usou o pirulito, ele era igual a este inteiro aqui que a gente usou depois para comparar, senão não dá certo. Esta não é deste tamanho e esta não é deste tamanho. Eu não posso fazer comparações entre elas com partes com frações equivalentes. Elas só serão frações equivalentes quando o inteiro tiver o mesmo tamanho. Vocês conseguiram terminar de preparar o material de vocês? Qual é o material que tem que estar pronto agora para a gente fazer a atividade? A folha dividida em 4 e os 8 pedacinhos, né, da outra folha, que cada um deles representa 1/8 do inteiro. Isso. A folha de 1/4 você não vai cortar e a folha de 1/8 você vai cortar. Todo mundo entendeu essa parte? Será que podemos continuar? Será que todo mundo conseguiu dividir? Né? Eu acho que já. Então, vamos lá. Qual a atividade que nós vamos fazer? Vamos lá. Opa. Então, o material de vocês, a gente pintou aquela parte de amarelo para que ficasse mais visível. Não há necessidade de você pintar. Então, já que temos aqui, ó, nós vamos agora olhar aqui. Fizemos ela de amarelo para ficar bem visível para vocês, ó. Então, é esse papel que vocês têm. Então, aqui colocamos o inteiro de vocês que não foi dividido. Lembram? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Agora, eu quero que vocês peguem 2 pecinhas do 1/8. Ó, 2 pecinhas de 1/8. E coloquem numa das partes. O que a gente pode observar? Ó, 1/4 representa o mesmo tanto quanto 2/8. Então, não foi a mesma coisa que aconteceu lá com o pirulito? 1/4 representa o mesmo tanto quanto 2/8. Então, vamos pegar o nosso caderno. Então, anotem isso no caderno de vocês. Então, agora no caderno de vocês têm o exemplo lá que a gente fez, né? Que 1/4 e 2/8 são frações equivalentes. Agora vocês vão pegar o material de vocês, que vocês construíram lá, os oitavos e essa fichinha, esse inteiro ali dividido, e vão encontrar mais 2 pares de frações equivalentes, com quartos e oitavos. Tá? Peguem o material, não precisa desenhar nem nada, não, só fazer. É só você colocar ali, sobrepor, né, o oitavo em cima do quarto, ver qual é a fração do quarto que corresponde a qual fração do oitavo. Isso, que nem esse aqui, ó, que vocês fizeram. E anotar no seu caderno. Só anota o par. Então, como aqui, 1/4 igual a 2/8. E qual é a próxima que você achou? Tá? Vou dar uma dica primeirinha só. 2/4. Quantos oitavos será que são
equivalentes. Quantos oitavos eu consigo colocar, sobrepor em cima do 2 quartos. De 2 quartos. Vamos fazer aqui? Ó, 1 oitavo, 1 oitavo. Se eu cobrir 1 quarto com 2 oitavos. Para cobrir 2 quartos, vamos ver. Eu vou colocar mais 1 oitavo e mais 1 oitavo. Então, quer dizer que 2 quartos são iguais a 1, 2, 3, 4 oitavos. Foi o que vocês fizeram lá na casa de vocês? Não precisa ser aqui embaixo, tá? Pode ser esse aqui. Sim. Qualquer quarto que vocês fizerem ali. Aqui. Agora, e 3 quartos? Alguém já achou 3 quartos lá? Quantos oitavos nós vamos precisar para ter o equivalente em oitavos? Então, se eu já cobri 2 quartos com 4 oitavos... Eu quero 3 quartos. Eu vou cobrir aqui com 6 oitavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer dizer que 3 quartos e 6 oitavos são frações equivalentes. Ou seja, representam o mesmo tanto de um inteiro dividido só que em partes diferentes. E a última fração qual será? Alguém já pensou? 4 quartos. O inteiro. Eu preciso de 4 quartos para ter um inteiro. Ó, todo ele está amarelo. Quantos oitavos eu preciso para cobrir ele todinho? Quantos oitavos são equivalentes? 6, 7, 8. 8 oitavos. 8 oitavos, professora Rosane. 8 oitavos é a mesma coisa que um inteiro. Ó, 4 quartos, peguei tudo. 8 oitavos, peguei tudo. As duas frações são equivalentes. Ou seja, valem o mesmo tanto do inteiro. Agora vamos resolver um probleminha aqui que a gente, para relembrar um pouquinho as frações que a gente já viu nas aulas passadas. E daí vamos ver que a gente já viu frações equivalentes. Não é a primeira vez. Já trabalhamos com... Só nós não tínhamos denominado, né? Isso, nós não tínhamos dado o nome dela. Então, para fazer uma atividade, a professora Jane organizou a turma em grupos com 4 estudantes. Para cada grupo, ela deu um pacote com 10 massinhas. Temos as 10 massinhas aqui também. Então, cada grupo de 4 estudantes ganhou 10 massinhas. Aí, a primeira tarefa do trabalho em grupo é dividir igualmente a massinha entre os 4 estudantes. Qual a quantidade de massinha que cada um vai receber? Então, o que a gente gostaria que você anotasse no seu caderno? Esta pergunta, só a pergunta. Qual a quantidade de massinha que cada um vai receber? Aí temos aqui as 10 massinhas que nós temos que dividir em 4 estudantes. Daí você anota 10 massinhas para 4 estudantes. Isso. Então, tempinho para vocês resolverem.
Ok? Resolveram lá no caderno de vocês? Quanta massinha cada um vai receber? Então, vamos primeiro fazer com a massinha aqui. Então, vamos observar aqui, ó. Tenho as 10 massinhas aqui. Vamos lá, são quantas crianças? São 4 crianças. 4 crianças. Então, vamos dar para as 4 crianças. Vamos fazer aqui assim. Então, uma criança, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Professora Rosânia, sobraram 2. Aí, quando você fez, o que você fez? Você dividiu elas como? Não dá para dar assim, né? Não, O que mas dá tem pra que ganhar, fazer? tem que dividir toda a massinha e cada Igualmente. um tem que ganhar a mesma quantidade. Então, eu acho que eu vou dividir ela no meio. Vou pegar minha régua aqui para dividir ela no meio. Se eu dividir no meio, posso dar uma metade E pode. e mais esse aqui também no meio. Todo mundo ganhou o mesmo tanto? Todo mundo ganhou o mesmo tanto. 2 massinhas inteiras e mais uma metade. Então, tá certo. Então tá Como é certo. que a gente escreveria isso? Como é que vocês escreveram? Vamos escrever também? Como é que vocês escreveram lá no caderno de vocês? Então, 2. 2 inteiros e E? mais um meio. Foi Pode isso? ter sido assim. Lembra como nós vimos número misto? Pode ter sido assim. 2 mais... Vocês fizeram isso ou deu outra resposta? Vamos ver aqui, nós temos uma diferente. Primeiro deu 2 massinhas para cada um, sobram 2. Nós vimos que dá para dividir. Por quê? As 10 massinhas posso dividir entre os 4 estudantes. O que acontece? Dá 2 para cada um, ó, aqui 2, 2, 2 e sobram 2. 2 massinhas, que foi o que nós fizemos Foi o ali. que nós fizemos. Aí eu posso escrever em forma de fração. O 2 dividido pelo 4. Se eu dividir o 2 pelo 4, o que vai acontecer? 2 quartos. Opa, mas nós não achamos 2 quartos. Nós achamos o meio. Como que eu vou achar quarto? Ah, mas eu quero os 2 quartos. Se eu pegar uma metadezinha e dividir, ó, vou pegar aqui o marrom inteiro de novo. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, dividir no meio. Então, é um meio. Se eu dividir cada uma dessas metades agora de novo no meio, em quantas partes eu dividi? Em 4. A minha primeira massinha, marrom, ficou dividida em 4 partes iguais. Estão vendo as 4 partes aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 partes. Agora eu vou dar uma marrom para cada um. Cada uma ficou com um quarto. Mas ainda tenho a azul, que também dividi no meio. Vou dividir ela no meio de novo para a gente ter quanto? Mais um quarto de cada... Opa. Mais um quarto. Ó, agora dá para ver quarto melhor. azul para cada criança. Ó, Um quarto azul. 1, 2, 3, 4 quartos. Vou dar para cada um. O que aconteceu? Então, cada criança ganhou 2 massinhas inteiras e mais 2 quartos. Mas se eu juntar 2 quartos não dava um meio, o que isso significa? Que essa fração é equivalente a essa fração. Viu? Novamente as frações equivalentes. Lembram das folhas que a gente dividia? Que dava lá, falei, você podia ter dividido assim? Nós fizemos aula passada. Exatamente, daí deu as frações equivalentes. Então, as frações equivalentes, aqui ó, se eu juntar de volta 2 quartos, ó, juntar, deixar ele juntinho, ele vai ficar uma meia de novo. Por quê? É o mesmo, representa o mesmo tanto do inteiro, a metade ou 2 quartos. Então, são frações equivalentes. Então, nós temos aqui, ó, aqui deu 2 quartos. Cada um ficou com 2 quartos. Mas também poderíamos dizer, porque na verdade quando a gente está dividindo massinha, se a gente tem 2 massinhas para 4 crianças, a gente só divide no meio. A gente não faz só se a gente quiser muitas cores, né? Daí sim. Daí dá pra então, dividir tudo. cada estudante também pode ficar com 2 inteiros e o meio, porque o meio e 2 quartos são a mesma quantidade.
Aqui tem mais uma vez o desenho, é o mesmo pedaço da massinha, isso mesmo. Nós temos mais um desenho aqui, né, mostrando, ó, que 2/4 é a mesma coisa que o meio, ó, um meio e 2/4. São frações equivalentes. Então, resumo da aula de hoje, bem curto. Frações equivalentes são as frações que representam a mesma parte do todo. Então, isso também vocês vão anotar no caderno de vocês. E vamos dar um tempinho para vocês. Então, colocaram o resumo? Vamos para a tarefa que vocês vão fazer agora em casa, depois da aula. Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos antes com quartos e oitavos. Isso, o mesmo trabalho que você fez com a sua folha, dividindo ela em 4 partes, depois outra folha do mesmo tamanho, dividindo em 8 partes, você vai fazer agora dividindo em 3 partes e em 6 partes. Tá? Então serão 2 folhas, 2 inteiros do mesmo tamanho, que você vai dividir em 3 e em 6 e achar frações equivalentes, encontrando os pares. Para ficar mais fácil, a de 3 vocês não recortem. Isso, a só de recorta de 6 para colocar, para sobrepor, como nós fizemos aqui no quadro aquela hora, como vocês viram na tela também, aí você vai ficar mais fácil para você encontrar os pares. Isso, se quiser desenhar no caderno, façam bem caprichado. Vamos dar um tempinho para vocês poderem copiar isso, para lembrar depois da aula, né, o que vocês devem fazer.
anotado lá no caderno? Então, agora vamos para nossas... Perguntinhas finais. Então vamos lá para o quiz. Qual o doce que foi dividido na história? Foi um bombom, um pé de moleque, uma Maria Mole ou um pirulito? É um Pirulito. Também nós falamos tanto desse pirulito, acho que todo mundo lembrou do pirulito. Pergunta 2. O pirulito foi dividido para quantas crianças? 6, 5, 4 ou 3? Lembra que foi chegando e foi chegando? Ah, tem uma dica hoje também. Hã? Ficou fácil, né? Ficou Lembram do fácil. desenho da história? Então, foram 4 Quatro crianças. O pirulito foi dividido em várias partes. A menor parte foi um meio ou a metade do pirulito, um terço do pirulito, um quarto do pirulito ou um sexto do pirulito. Qual o menor pedacinho do pirulito? Tem dica? Foi um sexto. É, porque Quanto mais você divide o inteiro, menor a parte fica. Isso mesmo. Então, nós dividimos em um sexto. Tinha um terço e um sexto. Um terço era maior. Qual das frações abaixo é equivalente a um meio? Um terço, 3/5, 2/4 ou 4/6? E aí, quais dessas frações representam o mesmo tanto? Nós também fizemos uma dica. E aí, a primeira é o meio, né? Primeira é um meio. A segunda, um terço. A terceira, 2/4. 3/5 e 4/6. qual delas representa o mesmo tanto? Podemos até pegar a régua, né? Isso. Ó, os inteiros são todos iguais. Eu não posso comparar frações com inteiros diferentes. Não vamos esquecer disso. Ó, quem é igual? 2/4. Exatamente. Então, era essa nossa aula de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Tenho aprendido. Com certeza, muito com essa aula. Então, até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.